Hello, guys! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer a correção da atividade que foi passada na semana passada, né? Que eu passei uma atividade onde a gente trabalhava a parte inicial do presente perfeito, né? Na forma afirmativa. Que eu expliquei para vocês o porquê de usar o presente perfeito, quando a gente usa, como. E eu passei a atividade para a gente praticar o que nós estudamos na parte gramatical, tá bom? Então agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a correction, nós vamos fazer a correção da atividade que foi passada para casa, tá bom? Pois então, na primeira questão, está dizendo assim, ó, ponha as frases no presente perfeito dos verbos dados. Eu tomei um cuidado de passar a atividade, né, do presente perfeito com os verbos regulares, ou seja, aqueles verbos que vão seguir aquelas regrinhas do de, do ed e do ied. Eu não trabalhei muito com os verbos irregulares porque eles são um pouco mais difíceis, porque a gente tem que saber quais são a sua forma no particípio, né? E a gente teria que, né, entre aspas, decorar. Então eu resolvi trabalhar somente com os verbos regulares, que são aquelas regras, tá? Pois então, aqui na questão 1, como eu falei, né, para colocar as frases no presente perfeito, tem um exemplo aqui que eu coloquei, né? I have written the book. E entre parênteses está o verbo que você deveria colocar ele aqui no presente perfeito. Esse verbo write, ele é um verbo irregular, porque se você prestar atenção, a terminação dele não foi com ed, né? Então ele é um verbo irregular, tá? Mas é só para ilustrar de como é que você iria responder a questão. Então, aí eu vou usar o have, por quê? Porque o have ele vem com o pronome aqui, ó, o I, e o depois dele eu ia colocar o verbo na sua forma do passado particípio, written. As outras, a A, B, C e D, todos esses verbos são verbos regulares, ou seja, eles vão terminar com D, com ED ou IED, dependendo de qual regrinha eu vou utilizar. Pois vamos lá, na letra A. He, aí tem to stay in Paris for 3 months. E nós temos o verbo entre parênteses plan, planejar. Como é que ficaria? He, lembrando que o he, terceira pessoa do singular, eu vou usar o have ou has. Has. Então, he has planned to stay in Paris for 3 months. Ele planejou ficar em Paris por 3 meses. Letra B. They to Australia many times. E entre parênteses, travel, viajar. Então, eles viajaram para a Austrália muitas vezes. O verbo, o pronome na letra B é o they. They have or has? Have traveled, o verbo travel no particípio, to Australia many times. Eles viajaram ou já viajaram para a Austrália muitas vezes. Letra C, my family. Lembrando que minha família, né, é eles. Você vai substituir o pronome aqui, o sujeito my family por um pronome para ficar mais fácil. My family, eles. Então, é plural. My family have visited me. Minha família me visitou. E letra D. We, aí tem o verbo entre parênteses, arrive, que é o verbo chegar, at the shopping mall 10 minutes ago. Eles no shopping 10 minutos atrás. Vai ficar como we have arrived at the shopping mall 10 minutes ago. Bom, essa foi a primeira questão, número 1. Segunda, faça frases no presente perfeito com as palavras abaixo. Se você prestar atenção, né, você teria que montar uma frasezinha com essas palavrinhas que foram dadas aqui, colocando ela na sua estrutura corretinha do presente perfeito, com sujeito, o verbo has ou have, o participio do verbo e o complemento. Né, ela já está basicamente na ordem. O que é que você vai? Você vai acrescentar as palavras que estavam faltando. Por exemplo, they study English. O they, sujeito. Study, verbo. English é o complemento. Tá faltando quem aqui? Tá faltando o verbo has ou have. E dependendo do seu sujeito, você vai colocar ele. Então, como é que ficaria? They have studied English.
Olha aqui, o verbo stud terminou em Y. Quando termina um Y, né? Quando a palavra termina em Y e a anterior for uma consoante, olha o D, é consoante. O Y sai e você vai colocar o I, o E e o D. Então, they have studied English. Letra B. He ordered French fries. Ele, né, pediu batatas fritas. Aí você vai colocar he has ordered French fries. A letra C, Laura. Lembrando que Laura é um nome de pessoa, é um nome feminino. Se você não souber, você vai substituir por um pronome que fica mais fácil. Laura é a mesma coisa que ela, né? Ela em inglês é she. Se você sabe que o sujeito da frase é o she, qual é o verbo que você vai usar? O have ou has? O has. E você vai colocar o verbo no passado particípio e o complemento. Laura has visited Italy. A Laura visitou a Itália. A letra D. I bake a delicious cake. Eu, né, assar ou fazer um delicioso bolo. Você sabe que o seu sujeito é o I. E qual é o verbo que acompanha o I? É o have. I have baked a delicious cake. O verbo que foi dado é o bake, né, que é o assar. Se você prestar atenção, ele já terminou com E. Se ele já terminou com E, você não precisa colocar o outro E e um D, porque fica errado. Então, basta você acrescentar o D. Muito bem. Questão 3. Essa aqui era somente para, né, escolher a opção correta. Então, a frase como I haven't seen you since last year. Eu não te vejo desde do ano passado. Aí, segunda frase. You, espaço, a lot since October. Você, alguma coisa, muito desde outubro. Aí você vai olhar para as opções que foram dadas aqui. Então, você tem que prestar atenção que nos itens foi dado o verbo, né, no particípio, e o verbo has ou have. Dependendo de quem você vai ver aqui do seu sujeito, é que você vai escolher a opção correta, tá? You, qual é o you aqui? Né, o sujeito. Com you, você vai usar o have ou has? É o have. Então, você já sabe que o verbo que vai ser depois do sujeito é o have. Então, tem apenas uma opção, né? Que é ela. You have changed. Que é a letra E. I haven't seen you since the last year. You have changed a lot since October. Eu não te vejo desde o ano passado. Você mudou muito desde outubro, né? Que foi a última vez que eles se viram. Então, a resposta, letra E. 4. Na questão 4, está apenas dizendo assim, ó, escolha a opção que forma os tempos verbais corretamente, né? Você vai escolher somente o verbo has ou have, baseado no sujeito de cada frase que foi dada. Por exemplo, o 4.1, they, has ou have? Have. O 4.2, I, has ou have? Sujeito I, have. O 4.3, she, has ou have? She é ela, terceira pessoa. Então é o has. O it, que é objeto animal, que é junto com o she e o he, it has. E a 4.5, you have. Pronto. Era só isso. Se você souber qual o sujeito da frase, você sabe qual é o verbo que você vai usar, o have ou has, né? Daquela regrinha que eu coloquei para vocês lá na explicação. Assim, coloque as frases no presente perfeito, né? Ter dado o exemplo. They clean. Eles limpam. Aí vai ficar como eles limparam. Você tem o sujeito e você já sabe qual é o verbo que vai colocar, né? O have ou has. E colocar o verbo, né? A ação, o verbo principal, que é o verbo da ação da frase no passado particípio, né? Então, ó, they have cleaned. Eles limparam. A letra A fica como? You finish. Você termina. Como é que a gente vai colocar? Você terminou. You have finished. Você terminou.
Letra B. She plays. Ela brinca. Como é que eu digo? Ela brincou. She has played. Tá? Professor, aqui terminou com tem o Y, não é? Tem. Porém, olhe para anterior. É um A, que é o quê? Uma vogal. Se é a vogal, esse Y continua e acrescenta só o ED. O Y sai quando terminar em Y, porém anterior consoante. Aqui é um Y, porém anterior uma vogal. Então é she played. C. You paint. Você pinta. Como é que fica? Você pintou. You have painted. Letra D. I cook. Eu cozinho. I have cooked. Eu cozinhei. E a letra E. He listen. Ele escuta. Como é que eu digo? Ele escutou. He listened. Listened. Pronto. Essa foi a aula, né? A gente fez a correção da atividade da aula passada. A gente praticou o que foi estudado, tá? Sobre a parte introdutória do presente perfeito. Próxima aula a gente vai ver a parte que fala sobre a forma negativa e a interrogativa do presente perfeito, tá? E depois a gente vai fazer uma atividade baseada na explicação, tá bom? Então, falou, abraços e até a próxima aula.